Bom, a ideia da minha conversa aqui com vocês é falar alguns conceitos básicos de erros inatos do metabolismo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre conceitos gerais, um pouco do histórico e também um pouco da classificação e epidemiologia das diferentes doenças que estão nesse grupo de erros inatos do metabolismo. Antes de falar sobre conceitos e sobre o histórico dessas doenças, eu trouxe aqui um pouco de história de 1991, nos Estados Unidos, na cidade de St. Louis, onde uma notícia chocou a população americana, saiu em jornais, de uma mulher que tinha sido condenada, tinha sido acusada pela morte do primeiro filho dela. Então, Patricia Stalling foi sentenciada à prisão perpétua por assassinato do filho em 1991, que chocou bastante a mídia e foi bastante divulgado. O laudo que se saiu na época em relação à razão da morte da criança foi intoxicação por etileno glicol, onde então se verificou que a criança apresentou sintomas parecidos com o que ocorre na intoxicação por esse composto, que é utilizado na indústria em líquidos anticongelantes. A morte da criança se deu após a visita da mãe, quando ela foi visitar a criança no hospital, e devido a esse fato, não restou dúvida para a justiça americana de que ela realmente era culpada pela morte do filho. O que ajudou Patrícia a sair da prisão e ter a sentença de prisão perpétua revogada foi uma segunda gravidez. Então, ela engravidou de um outro menino que nasceu e foi levado a um lar adotivo. Então, ele não ficou na presença da mãe em nenhum momento depois do nascimento. No entanto, ele apresentou os mesmos sintomas que o irmão tinha apresentado, sintomas de intoxicação. Isso chamou a atenção de alguns geneticistas e alguns médicos, incluindo um médico da Universidade de Yale, que era Pierre Rinaldo. Ele investigou o caso desse segundo filho e do que já tinha morrido e chegou ao diagnóstico de acidemia metilmalônica, que é um erro inato do metabolismo. Então, o conhecimento dessas doenças e de como elas se manifestam é muito importante e isso já vem sendo verificado ao longo dos anos. Então, esse foi um dos casos que chocou na época, porque ninguém acreditava que realmente ela poderia ter matado o filho. Falando então do termo erros inatos do metabolismo, então é um termo que em si já diz muita coisa sobre esse grupo de doenças. Então a palavra erros remete àquilo que a gente considera um defeito, uma deficiência. A palavra inatos remete ao que é genético, ao que é hereditário. E metabolismo, então, a todos os processos de transformações que ocorrem no organismo, numa célula, tanto de catabolismo e anabolismo. Outro termo também muito utilizado para descrever esse grupo de doenças é doença metabólica hereditária. Então, é um sinônimo de erros inatos do metabolismo. Considerando isso, a gente pode dizer que toda doença genética é um erro inato do metabolismo? Não. É bem importante a gente lembrar que, embora os erros inatos sejam determinados geneticamente, doenças genéticas também podem comprometer outras funções celulares, desde a capacidade de multiplicação, interferir na comunicação ou ainda na estrutura celular. As doenças genéticas elas podem ser do tipo gênica, normalmente quando tem envolvimento de um gene, ou cromossômicas, quando então altera um material genético como um todo, envolvendo não só um gene, mas muito mais que isso, podendo levar a perda ou acréscimo ou ainda rearranjo de alguns segmentos de DNA. Então, por definição, erros inatos do metabolismo são apenas as alterações genéticas que levam à alteração de alguma via metabólica específica. Antes de falar mais sobre erros inatos do metabolismo, é importante a gente falar sobre alterações genéticas. Então, como eu mencionei anteriormente, existem as alterações do tipo cromossomais, que podem levar a falta, excesso ou ainda rearranjo anormal de um ou mais cromossomos, como, por exemplo, a trissomia do 21. Existem também alterações multifatoriais que vão ter um componente genético, então interação de múltiplos genes e ainda fatores que não são genéticos, como fatores ambientais, etc.
Uma doença bem estudada nesse caso é o diabetes mellitus, e as alterações chamadas de mendelianas ou monogênicas, que aí dentro desse grupo estão os erros inatos do metabolismo. Então, essas doenças que são mendelianas ou monogênicas são determinadas por um único gene, que vai estar mutado, e o padrão de herança pode ser autossômico recessivo, autossômico dominante ou ainda ligado ao X. Eu trouxe também esse slide para esclarecer ou relembrar o que são esses padrões de herança das alterações genéticas. O padrão de herança mendeliano, então, ele pode ser autossômico recessivo, autossômico dominante ou recessivo ligado ao X. Eu trouxe heredigramas para exemplificar isso. Então, toda vez que a gente tiver aqui uma forma geométrica branca, significa que o indivíduo não é afetado e não carrega o gene mutado. Toda vez que ele for um carreador, ele vai ter a forma geométrica com um ponto bem no centro. E quando a forma geométrica é escura, é porque o indivíduo é afetado. Então, no padrão autossômico recessivo, para que a doença ocorra, o indivíduo necessita receber 2 cópias do gene mutado. Então, vai receber do pai uma cópia e da mãe outra cópia, e a partir daí ele vai ser afetado. Então, por isso que é chamado de autossômico recessivo. Autossômico dominante, não existe a necessidade de receber 2 cópias mutadas do gene em questão. Para que a doença se manifeste, basta apenas uma cópia desse gene, então um alelo mutado, herdado pelo indivíduo para que ele apresente a doença. Nesse caso, a pessoa que está passando o alelo também provavelmente tem um fenótipo da doença em questão. Recessivo ligado ao X, como o nome já diz, está ligado ao cromossomo sexual X. Então, toda vez que a mãe que for portadora do gene com a mutação em um dos cromossomos X transmite ao filho homem esse cromossomo X, ele vai ser um indivíduo afetado. E as mulheres normalmente vão ser apenas carreadoras, porque elas vão ter um cromossomo X afetado e o outro não. Aqui, novamente, é um slide para falar desses 3 padrões de herança mendeliana, mas mostrando a porcentagem de chance de que um filho afetado ocorra, né? Então, para autossômica recessiva, se ambos os pais são heterozigotos por uma mutação, para um gene mutado, existe a chance de 25% dos filhos serem afetados. No padrão de autossômico dominante, no caso do pai ou da mãe ser afetado com ter o gene mutado, um alelo mutado, 50% de chance de que a prole também seja afetada. E no caso do recessivo ligado ao X, os homens, como vão receber o cromossomo X mutado da mãe que é portadora, se receberem esse cromossomo X mutado, serão afetados necessariamente. Antes de definir erros inatos do metabolismo na prática, eu trouxe aqui uma linha do tempo para vocês terem uma ideia de como foram as descobertas ao longo dos anos em relação à genética como um todo. Então, provavelmente vocês já ouviram falar de Gregor Mendel, né, que em 1865 descreveu o que ele chamou de unidades herdadas quando ele estudava ervilhas e percebeu que algumas características eram passadas de uma geração para outra. Nessa mesma época, outro pesquisador descreveu o material que era encontrado na célula, no núcleo celular, como nucleína, mas ainda não se sabia que essas eram as unidades herdadas. Nesses mesmos anos aproximados, se descreveu o que eram as bases nitrogenadas, o que eram os ácidos nucleicos, e no início do século XX se descreveu o que eram nucleotídeos. Então, se descobriu que os nucleotídeos faziam parte dos ácidos nucleicos, e em 1909 foi usado pela primeira vez o termo gene para descrever aquelas unidades herdadas que anteriormente Mendel descreveu. No entanto, não se sabia que os genes eram necessariamente esses ácidos nucleicos, essas moléculas orgânicas encontradas na célula. Foi nesse mesmo ano, em 1909, que um médico chamado Archibald Carroll descreveu pela primeira vez o termo erro inato do metabolismo. A partir daí, muitas descobertas foram acontecendo na genética, desde transformações capazes de mudar características celulares, a descrição de proteínas e suas estruturas, e em 1953,
a estrutura do DNA foi codificada, foi elucidada por pesquisadores, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de Crick e Watson, mas é importante ressaltar que tinha uma mulher envolvida também na descoberta do DNA, que foi a Rosalind Franklin. Então, a partir daí, a genética evoluiu muito rápido. Eu vou focar aqui no Archibald Gallup, porque foi graças aos estudos que ele publicou e demonstrou que os erros inatos do metabolismo começaram a ser estudados. Então, ele era um médico inglês e também pesquisador cientista. Ele usou esse termo, erros inatos do metabolismo, pela primeira vez em 1909, no entanto, na época, ninguém levou ele muito a sério. Então, esse termo só foi sendo usado depois que ele já tinha morrido. Ele publicou também, na época, um livro descrevendo todos os erros inatos do metabolismo que ele estava estudando na época. O primeiro erro inato do metabolismo que ele estudou e que ele descreveu, e hoje é considerado o primeiro erro inato bem descrito, foi descrito em 1902, que é uma doença chamada alcaptonúria. Então, é uma doença onde ocorre a ocronose, então uma pigmentação bem característica, principalmente na derme e na região ocular. O padrão de herança dessa doença é autossômico recessivo, como a maioria dos erros inatos. A história é basicamente analisar a família e a urina desses pacientes, porque, diferente de indivíduos normais, a urina desses pacientes apresenta uma coloração escura algumas horas após a exposição ao ar. Os pacientes acometidos pela doença apresentam artropatia, pigmentação ocular, como eu mencionei, e também alguns problemas cardiovasculares. O diagnóstico clínico é confirmado pela presença de um composto na urina desses pacientes, que é chamado de ácido homogentísio. Então, a alcaptonúria é uma doença que ocorre pelo defeito de uma enzima específica da rota do metabolismo do aminoácido tirosina, que está representado aqui nessa figura. Então, com a deficiência de uma enzima dessa rota, ocorre o acúmulo do ácido homogentísico, que é um substrato dessa enzima, então ela não está sendo metabolizado corretamente, e o acúmulo desse ácido é que caracteriza principalmente a alcaptonúria. O aumento desse ácido acaba sendo excretado na urina, e essa figura aqui demonstra como é que ocorre a oxidação desse ácido homogentísico em 1,4-benzoquinona 2-acetato, que é o composto escuro que deixa a urina dos pacientes mais escura do que o normal. Bom, então, por definição, o que se concluiu alguns anos depois das descobertas de Gallup é que os erros inatos do metabolismo são doenças causadas por defeitos genéticos que levam a perdas de função de algumas proteínas que participam de reações químicas ou transporte de metabólitos necessários para o funcionamento normal do organismo. Essa tabela aqui é de uma publicação do Gallup mostrando os primeiros erros inatos que ele estudou e descreveu, entre eles albinismo, alcaptonúria, cistinúria, porfirinúria, esteatorreia e pentosúria. Bom, então considerando que se sabe hoje de todo o metabolismo, todo o mapa metabólico de uma célula, essa figura aqui representa diversas reações enzimáticas que ocorrem numa célula normalmente. Então, todas essas vias metabólicas não podem estar alteradas em um determinado erro inato do metabolismo. Então, por exemplo, aqui eu amplifiquei uma parte desse mapa metabólico, onde a gente consegue ver a deficiência de uma enzima chamada metilmalonil-CoA mutase. Então, é uma enzima que, quando deficiente, leva ao aparecimento da acidemia metilmalônica, que é aquela doença que eu falei no primeiro slide do caso nos Estados Unidos, que chocou bastante a população porque foi mal interpretado. Então, é uma enzima normalmente presente na mitocôndria, que quando está deficiente leva ao acúmulo elevado do ácido metilmalônico. Essa figura é para demonstrar o padrão de desordens ou de doenças mendelianas que então incluem os erros inatos do metabolismo. Na figura central a gente consegue ver um mapa metabólico com uma rota bastante alterada, que está representado por uma linha grossa em vermelho, que não ocorre no indivíduo normal, então numa rota metabólica wild type, selvagem. E já em doenças mais complexas, o padrão é diferente. Diversas rotas metabólicas podem estar alteradas ao mesmo tempo. Tá? Então, num erro inato do metabolismo, normalmente é uma rota metabólica que está muito alterada
e pode, claro, como consequência, levar à alteração de outras rotas metabólicas se o erro inato do metabolismo não for tratado. Então, basicamente, o que um erro inato do metabolismo vai causar numa rota metabólica é o acúmulo de concentrações elevadas, então, do substrato que não está sendo metabolizado corretamente, como, por exemplo, o ácido homogentísico na alcaptonúria. O acúmulo desse substrato pode ser tóxico, tá? Como consequência, também vai ter a deficiência de um produto, então não vai ter a formação desse produto que é essencial para o funcionamento celular. E, além disso, o acúmulo de substrato pode levar à ativação de algumas rotas diferentes, que normalmente não seriam ativadas, além do desvio para rotas alternativas, levando à produção de metabólitos secundários, que normalmente não são produzidos em grandes concentrações, levando a também possibilidade de formação de compostos tóxicos. Então, após a morte de Garrod, outros 2 pesquisadores fizeram experimentos para confirmar a hipótese do Archibald Garrod, que consistia basicamente em um gene determinado ser responsável pela produção de uma determinada enzima e, por conseguinte, uma determinada reação no metabolismo celular. Então, esses 2 cientistas, o Biddle e o Tatum, na década de 40, eles fizeram outros experimentos. Eles trabalhavam basicamente com fungos, então eles usaram esses fungos para fazer um experimento de mutação. Então, eles pegaram alguns esporos de uma espécie de fungo, incidiram raios X, sabendo que esses raios X poderiam causar mutações esporádicas, então, no material genético dos fungos, dos esporos, e com isso eles criaram a geração de esporos afetada por raio X. Eles separaram esses esporos e transferiram para um tubo, onde esses tubos de ensaio continham um meio completo para que os esporos se multiplicassem e formassem uma cultura maior. Após, eles fizeram uma segunda transferência de parte dessa cultura para um meio que eles chamaram de meio mínimo. Então, era um meio limitado, onde não tinha todos os nutrientes para que ocorresse a multiplicação dessa cultura de fungos. Esses que não cresceram no meio mínimo, eles chamaram então de mutantes nutricionais, porque não tinham toda a maquinaria enzimática, ou pelo menos funcionante, para metabolizar nutrientes que estavam nesse meio mínimo limitado. Então, eles comprovaram a ideia de Garrod de que genes eram responsáveis pela produção de enzimas, e essas enzimas tinham função específicas em rotas metabólicas. Antes de falar sobre classificação de erros inatos e também da epidemiologia, eu trouxe uma curiosidade em relação aos erros inatos do metabolismo no Brasil. Então, ao longo da evolução do século XX, na parte de genética, também alguns pesquisadores no Brasil se interessaram por essa parte de genética e doenças genéticas humanas, fazendo com que em 1982 fosse criado um serviço de genética médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, foi algo bem inicial, era um dos primeiros centros de diagnóstico, de triagem e também de tratamento de doenças genéticas na América Latina, e foi encabeçado e idealizado por vários pesquisadores, e dentre eles eu trouxe alguns nomes aqui. O professor Clovis Van Macher foi o professor que teve primeiramente a ideia, e juntamente com alguns dos seus alunos, o professor Moacir Wagner e o Roberto Giuliani, encabeçaram o início, então, da criação desse serviço de genética médica, que é hoje um ponto de referência no Brasil e também na América Latina, além de ser acreditado pela Organização Mundial da Saúde como um local de diagnóstico de doenças como os erros inatos do metabolismo. Bom, então, passando à classificação dessas doenças, o que o Garrod basicamente trouxe na época que ele descreveu os erros inatos eram que genes mutados produziam proteínas anormais que participavam de rotas metabólicas. Essas rotas, então, podem ser tanto de síntese como de degradação, como de armazenamento ou ainda de transporte. Normalmente, essas proteínas anormais, mutadas, são enzimas, e essas enzimas mutadas fazem com que elas tenham uma atividade reduzida ou ainda totalmente perdida, sem nenhuma atividade.
Quando a gente fala em classificar doenças, existe um ramo da medicina que estuda e classifica doenças, que é chamado de nosologia, e vem sendo amplamente usado para classificar diversas doenças genéticas, não só erros inatos do metabolismo. No entanto, é muito complicado hoje avaliar todos os erros inatos do metabolismo já descritos e classificar eles de maneira simples. Então, esse é um trabalho que foi publicado recentemente, ano passado, que possui uma tabela descrevendo todos os erros inatos e agrupando eles de acordo com algumas características. Então, por exemplo, doenças do metabolismo de pirimidinas, doenças do metabolismo de purinas, ou ainda doenças do metabolismo de tirosina. Então, ela é uma classificação bem detalhada, mas não é viável a gente mostrar tudo isso para vocês, mas só para vocês terem uma ideia que é sim possível fazer essa classificação, fazer esse estudo de nosologia com erros inatos do metabolismo também. E eu queria chamar a atenção aqui desse número que é chamado de OMIM, que é um número, basicamente um número de catálogo, de um catálogo de genes humanos e de doenças genéticas que facilita a identificação de diversas doenças dentro do grupo de erros inatos do metabolismo. Então, cada alteração genética, cada gene alterado vai ter um número diferente nesse catálogo que é chamado de OMIM. Considerando que essa classificação é muito complexa, eu trouxe uma classificação mais simples, que foi usada por muitos anos e ainda é usada em termos didáticos para mostrar a diferença de alguns erros inatos do metabolismo, que é classificá-los em doenças de moléculas pequenas, doenças de moléculas complexas e doenças de deficiência energética. Então, as doenças de moléculas pequenas, elas podem ser divididas em doenças que levam ao acúmulo de algumas substâncias tóxicas ou ainda a deficiência de alguns processos metabólicos. As doenças de moléculas complexas também podem ser divididas também em acúmulo ou deficiência, mas também tem um grupo de defeitos no tráfego ou no processamento celular, que não ocorre das moléculas pequenas. E também é possível falar de doenças, de erros inatos que causam defeitos energéticos. Então, dentre eles, a gente pode ter a divisão em 3 grandes grupos, onde ocorre problemas em carreadores de membrana, defeitos de energia que acometem enzimas ou proteínas do citosol, do citoplasma, ou ainda defeitos de enzimas dentro da mitocôndria. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas classes de erros inatos. Então, as doenças de moléculas pequenas, como eu falei, podem ser de acúmulo, onde normalmente o quadro característico é de intoxicação. Então, dentre esse grupo, a gente pode citar doenças do ciclo da ureia, acidúrias orgânicas, aminoácido-patias, e as doenças de moléculas pequenas que levam à deficiência, normalmente estão envolvidas em defeito de síntese ou de transporte de algumas moléculas, como, por exemplo, deficiência de metais, deficiência na síntese ou na produção de algumas vitaminas, etc. Eu trouxe alguns exemplos. Então, uma das doenças mais conhecidas de moléculas pequenas é a fenilcetonúria, que foi um dos erros inatos primeiramente descrito e bem estudado, que é a deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, uma enzima que participa do catabolismo do aminoácido fenilalanina. Então, como consequência, os pacientes apresentam acúmulo desse aminoácido e também de um metabólito chamado ácido fenilpirúvico. O quadro clínico é atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, os pacientes podem apresentar deficiência mental, um comportamento agitado, convulsões e algumas alterações características. Essa foto aqui é de um paciente de 1 ano, diagnosticado com fenilcetonúria, mas que foi tratado logo após o nascimento. A acidemia glutárica tipo 1 também é uma doença dessa classificação, ocorre pela deficiência da enzima glutariil-CoA deshidrogenase, que é uma enzima que faz parte da rota de catabolismo dos aminoácidos lisina, hidroxilisina e triptofano. Então, como consequência dessa rota bloqueada, ocorre acúmulo de metabólitos secundários, como os ácidos orgânicos, ácido glutárico e 3-hidroxiglutárico. O quadro clínico também é basicamente neurológico, atraso neuropsicomotor, deficiência mental, macrocefalia, atrofia de algumas regiões cerebrais e durante crises metabólicas agudas, os pacientes podem ter destruição de uma área específica, que são os gânglios da base, lá no cérebro, levando à distonia e à discinesia. Então aqui eu trouxe fotos de 2 pacientes,
o Michael, com 18 anos, ele teve alguns problemas neurológicos que não foram revertidos, e o Carson, de 2 anos, que foi tratado logo após o nascimento e não apresentou nenhum sintoma grave. Doenças de moléculas complexas, como o nome já diz, então são moléculas maiores e mais complexas. Dentre as doenças de acúmulo, onde ocorre armazenamento, a gente pode citar as mucopolissacaridoses, as esfingolipidoses e outras doenças onde ocorre estoque dessas moléculas mais complexas. Deficiência, então, exemplos são depressão de glicogênio, algumas doenças peroxissomais, e deficiência no tráfego e no processamento celular, incluindo doenças congênitas de glicosilação ou ainda defeitos em enzimas como a aminoácido-tRNA sintetase, que é essencial para a síntese de proteínas. Então, um exemplo bem conhecido desse grupo de doenças são as mucopolissacaridoses, onde ocorre deficiência de enzimas lisossomais e, por consequência, o metabolismo de glicosaminoglicanos está alterado, levando ao acúmulo dessas moléculas. Os pacientes apresentam comprometimento de ossos e articulações, do sistema respiratório e cardiovascular e algumas vezes funções cognitivas. Pode haver engrossamento de algumas feições, como a gente pode ver nessa paciente brasileira, Francisca Daniele, de 28 anos. Ela também tem baixa estatura, que é algo comum nessas doenças, e também alguma rigidez nas articulações, que é característico. E, por fim, as doenças de deficiência energética abrangem, então, problemas em carreadores, em transportadores de membrana, como, por exemplo, o transportador de glicose, o GLUT, defeitos energéticos que acometem enzimas localizadas no citoplasma, como, por exemplo, defeitos da glicólise, da gliconeogênese, do metabolismo de creatina, e defeitos mitocondriais, como, por exemplo, defeitos em componentes enzimáticos da cadeia transportadora de elétrons ou enzimas da oxidação de ácidos graxos que ocorre na mitocôndria. Eu trouxe um exemplo de uma doença que é chamada de síndrome de Barth. É um erro inato do metabolismo que foi descrito recentemente, onde ocorre deficiência de algumas enzimas que são chamadas de aciltransferases. Então, essas enzimas, elas fazem parte do remodelamento de um lipídio, que é chamado de cardiolipina, que está presente na membrana mitocondrial interna, então é muito importante para manter a estrutura da membrana mitocondrial interna e também de proteínas que estão ancoradas ali na membrana. Os pacientes apresentam normalmente problemas cardíacos, fraqueza muscular, então são tecidos que precisam de energia, então são os mais afetados, e algumas vezes também apresentam infecções recorrentes pelo quadro de neutropenia que é característico. E aqui a foto de um paciente com 22 anos, diagnosticado com síndrome de Barth, mas com a síndrome controlada. Bom, passando então a falar um pouquinho da epidemiologia dos erros inatos no metabolismo. É muito complicado estabelecer prevalência, frequência ou incidência dessas doenças, porque normalmente o diagnóstico as doenças são subdiagnosticadas. Provavelmente o Gustavo vai falar um pouco mais disso na palestra dele. Mas já existem mais de 1.000 erros inatos bem descritos, até onde eu vi nesse último artigo que classifica todos os erros inatos, são 1.015 erros inatos bem descritos, e a frequência geral de todas essas doenças em conjunto varia de 1 para 800 até 1 para 2.500 nascimentos vivos. Esse gráfico em pizza aqui mostra algumas das doenças e suas classificações em grupos maiores, mostrando a porcentagem, então uma prevalência dessas doenças na população. Então, doenças mitocondriais, representado aqui em azul, em torno de 23%, doenças que acometem a metabolização de compostos contendo nitrogênio, como pirinas, purinas, pirimidinas, aminoácidos, 19%, e assim por diante. Então, existe uma ideia do tamanho, né, da frequência dessas doenças na população em geral. Essa tabela é uma tabela recente que resume algumas das frequências dos erros inatos do metabolismo quando divididos em grandes grupos. Então, por exemplo, aminoácidopatias, que são doenças que acometem rotas de metabolização de aminoácidos, são as mais frequentes em geral, 1 para 7.000 nascimentos.
A fenilcetonúria, então uma das mais conhecidas, é 1 para 12 mil nascimentos. As acidemias orgânicas também têm uma frequência elevada, 1 para 12 mil, quando em conjunto. A aciduria metilmalônica, 1 para 60 mil, já não é tão frequente quanto as acidemias orgânicas em geral. Doenças do metabolismo de ácidos graxos, em torno de 1 para 15 mil nascimentos. Deficiência da AMCAD, que é uma acil-CoA-deshidrogenase de cadeia média, é a mais comum das doenças do metabolismo de ácidos graxos, em torno de 1 para 17 mil. Doenças que afetam lisossomos, 1 para 8 mil em conjunto. Doenças mitocondriais, 1 para 13 mil. Doenças que afetam enzimas do ciclo da ureia, 1 para 35 mil. Doenças do metabolismo de carboidratos, 1 para 17 mil. E doenças peroxissomais, em torno de 1 para 25 mil. É importante a gente falar de consanguinidade quando a gente fala de epidemiologia dos erros inatos do metabolismo, porque é um fator que vai contribuir bastante para o aumento da frequência do aparecimento, então, de erros inatos em alguma população. É basicamente a relação que existe entre indivíduos que apresentam um determinado grau de parentesco. Então, esse mapa aqui não é um mapa muito recente, é de 2010, mas mostra algumas regiões onde o casamento consanguíneo é mais frequente, onde a porcentagem é maior. Então, principalmente no Oriente Médio e no norte da África, já é relatado que as populações têm maior porcentagem de casamento consanguíneo. No Brasil, nos Estados Unidos e em outros países em geral, essa porcentagem é relativamente baixa, em torno de 5 a 10%. Mas é um dos fatores que vai influenciar bastante a frequência do aparecimento de doenças genéticas. É importante também ressaltar o aspecto de concentração étnica, quando a gente fala em erros inatos do metabolismo. Então, existem algumas populações onde a frequência de algumas doenças é muito mais elevada do que na população em geral. Um exemplo são os judeus Ashkenazi. Então, eles são uma população bem fechada, dificilmente ocorre casamentos fora desse grupo, e a frequência de alguns erros inatos no metabolismo é elevadíssima, então como a doença de Gaucher, 1 para 10, a fibrose cística, 1 para 24, e a doença de Tay-Sachs, 1 para 27. Então é algo que vem sendo bastante estudado por geneticistas, é uma população bastante estudada quando se refere a erro inato do metabolismo, mas eles já estão bem conscientes, a maior parte das populações de judeus ashkenazes no mundo já fazem uso de aconselhamento genético. Então, quando um casal pretende namorar e pretende casar, eles já fazem aconselhamento genético e já investigam a parte genética para tentar evitar com que ocorra o aparecimento de uma doença genética no futuro, na próxima geração. Outros exemplos também de concentração étnica ocorrem no Canadá para tirosinemia tipo 1. A frequência mundial dessa doença é de 1 para 100 mil nascimentos vivos, mas no Canadá, especificamente em Quebec, essa frequência pode ser muito mais elevada, em torno de 1 para 16 mil ou 1 para 2 mil. Então, comparando com a frequência mundial, é muito mais. Outra doença é a porfiria variegata, que em europeus, de maneira geral, também tem uma frequência de 1 para 100 mil nascimentos, mas uma população de sul-africanos caucasoides, a frequência chega a 1 para 400. Então, se sabe que tem o efeito de gene fundador nessa população de sul-africanos, pois eles foram colonizados por uma população de holandeses, e isso favoreceu o aparecimento, a maior incidência dessa doença nessa população. E a fenilcetonúria também é uma doença que já tem uma incidência elevada na população mundial, para 17 mil nascimentos, mas em países onde os casamentos consanguíneos são comuns, como, por exemplo, Turquia e Iraque, essa frequência aumenta significativamente. Tem outros países onde os casamentos consanguíneos também ocorrem, mas não existem dados de epidemiologia para os erros inatos do metabolismo porque o diagnóstico não é feito. É importante falar desse livro quando a gente fala de erros inatos do metabolismo. Então, por muitos anos foi o livro que reuniu todos os erros inatos do metabolismo descritos. A última publicação foi em 2001, que foi a 8ª edição. E a partir de agora, o livro não é mais publicado. No entanto, existe
essa base de dados online, que é basicamente a mesma coisa do livro. No entanto, tem a vantagem de ser atualizado constantemente, e os capítulos são escritos por diferentes pesquisadores, cientistas e professores que trabalham na área e que têm um conhecimento bem específico de cada uma das doenças. Então, o que faz com que esse conteúdo seja realmente atualizado com o que tem de mais recente na publicação, na literatura científica. Outra base de dados interessante para quem trabalha com enzinatos no metabolismo ou tem interesse em estudar é essa base de dados criada pela Sociedade Americana de Doenças Metabólicas. Ela também reúne a descrição de erros inatos no metabolismo, os genes afetados e as diferentes mutações que já foram descritas para cada um desses genes. E por fim, então, eu trouxe aqui um slide para terminar a apresentação. Não sei se todos sabem, mas existe um dia que é considerado o Dia Mundial das Doenças Raras. É normalmente celebrado, né, no último dia do mês de fevereiro. Então, para ressaltar não só erros inatos do metabolismo, para conscientizar a população de que existem diversas doenças raras, incluindo os erros inatos do metabolismo, e que, em conjunto, elas não são tão raras assim. Então, já existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo com alguma doença genética que é considerada rara. E no Brasil a gente tem um site também bem interessante, que é chamado de Muitos Somos Raros, onde também, então, é um espaço para falar de doenças raras, incluindo os erros inatos do metabolismo que mais ocorrem aqui no Brasil. Era isso, então. Muito obrigada pela atenção.